tentar equalizar o meu corpo funcional, o meu corpo colaborativo, com mulheres, com negros, com homossexuais, com lésbicas, com pessoas com diferentes credos religiosos. Mas eu tenho que permitir a eles a melhoria do seu trabalho, a evolução da sua capacidade, da sua capacidade de trabalho, e para isso eu vou aplicar a gestão de diversidade, onde eu vou selecionar, onde eu vou implementar políticas de gestão para que essa pessoa se sinta cada vez mais integrada e que ela possa, além de evoluir como pessoa, evoluir, claro, nós estamos falando de organizações, a gente tem um viés do lucro, não apenas do social, que na gestão de diversidade essas pessoas que são as minorias, que são maiorias, possam contribuir melhor, tanto para a organização e, consequentemente, como a organização tem um cunho social por detrás disso, apesar da lucratividade, contribuir com a sociedade. Eu dizia o meu parecer, né, o meu olhar como historiadora sobre aquilo, e as pessoas que não têm nada a ver com a área, né, sobretudo homens, né, sempre falam, mas você é formada em quê? Aí eu digo, história. Pós-graduada, mestranda, né, na mesma área, história, e aí eles falam assim, mas isso é sua opinião. Ou seja, não importa enquanto você estude, né, se você for mulher, você tem que provar, tá sempre provando que você é merecedora, né, de credibilidade sobre algum assunto, por mais que você seja da área. E eu acho isso muito foda. A gente precisa falar um pouco sobre isso, porque na instituição, às vezes, isso não é falado, né? Há um silêncio sobre isso, às vezes os alunos não sabem, às vezes os próprios professores acabam realizando algum ato que constitua realmente assédio moral, ou um assédio psicológico, ou uma perseguição. Racismo acontecem casos de difamações, casos de, por que não dizer, até de lesões, de brigas mesmo. E eu acho que isso não é um ambiente... O ambiente acadêmico ele não é propício a isso, ele é um ambiente que deveria ser voltado especificamente para discutir essas questões, para dialogar sobre essas diferenças e que houvesse uma aceitação mínima, né, nesses ambientes, porque todos os seres eles precisam desse tipo de tratamento, né? Eu, como negro, eu fico muito mais à vontade quando eu vejo isso, eu vejo com bons olhos essas práticas dentro das organizações, quando eu vejo um irmão de cor tendo essa oportunidade. E aí a gente volta novamente para a questão da valorização das diferenças. Quando eu possibilito a diversidade dentro da minha organização, eu estou dizendo para todos os públicos que tem espaço para ele. Antes eu era muito liberal, tipo, sim, os homens podem sim decidir, né, ser bonzinhos e ajudar as mulheres, mas hoje eu entendi que não é ajuda, é direitos, e direitos é através de leis, é através de mudanças, e ninguém que está no poder vai abrir mão, né, de seu poder social para dar em prol de um grupo. Então isso só vai conseguir através de luta. Quando eu tive consciência disso, aí que eu me joguei mesmo, né. Uma coisa que a gente sempre sugere é que as próprias empresas, né, sejam instigados a fazer grupo de estudos, grupos de trabalho mesmo ali, discutir essas questões de diversidade que existe entre os próprios funcionários. Ninguém é igual a ninguém e todos devem ser respeitados. Eu acho que ninguém tá aqui para ser humilhado em hipótese alguma. Então, isso tem que ser fomentado no serviço, porque é um apelido, às vezes é uma coisa muito boba que aos poucos vai aparecendo, vai se constituindo e vai sendo... às vezes é sutil e às vezes nem tanto, mas o assédio moral ele se caracteriza por isso, por ser contínuo, e é uma perseguição que a pessoa sente, que ela vai, que acaba minando a pessoa enquanto ser humano, enquanto trabalhador. E o trabalho ele é uma das principais formas de acesso ao mundo, de representatividade daquilo que você faz e também de ser reconhecido socialmente por algo, né, em prol da sociedade. Então acho que é muito importante isso também falar.
Para falar sobre o funcionamento do assédio moral, nós vamos ter que entender o conceito do assédio moral. Assédio moral é toda a exposição do trabalhador à trabalhadora a situações vexatórias dentro do seu contexto e que prejudica a sua funcionalidade dentro da organização, da empresa, da instituição. E como funciona? Ele funciona em relações hierárquicas, onde as relações não são assimétricas, onde há conduta negativa por parte desse chefe, ou, né, ou masculino ou feminino, né? E ele vai se desenrolar dessa maneira, sem igualdade, onde esse trabalhador ele vai ser excluído do seu grupo de funcionários e ali vai ser ridicularizado no meio desse grupo, né? Ele vai ser culpabilizado e inferiorizado. Então, ele vai trazer uma situação de vexame para essa pessoa, né? E eles vão ser repetidos. Essa situação vai ser uma situação repetida. Em relação à população, as minorias, né? As mulheres, aos gays, aos negros, às lésbicas, essa população, quando chega nas organizações, às vezes, por não estar sendo representada, ela é mal atendida. É costumeiro, de vez em quando, o último a ser atendido no restaurante, o último a ser atendido de forma diferente pelo garçom. E quando eu já tive experiências com garçom da minha mesma cor, percebo a diferença no atendimento. Talvez a pessoa não faça isso nem de forma intencional, mas a própria afinidade, a própria irmandade faz com que instintivamente a atenção seja diferente. E quando a organização ela entende o seu consumidor, ela entende a quem ela atende, consegue entender esse grupo social diferente que faz parte dela, ela vai conseguir montar uma equipe, montar um grupo de colaboradores que vai representar essa clientela, e para isso é muito importante que se pratique a gestão de diversidade. Bom, inicialmente, se a pessoa identificou alguma conduta que constitua assédio moral, ela primeiro, eu acho que deve buscar o agressor para tentar um diálogo com ele. Se houver essa possibilidade de diálogo, que eles possam conversar sobre o que ocorreu e houver uma possibilidade da pessoa, a vítima, se colocar, dizer o que ela sentiu, o que isso representa para ela, eu acho que deve iniciar por aí. Agora, se realmente não tiver nenhuma possibilidade, a pessoa deve buscar algum apoio dos amigos e também apoios coletivos, né, dos colegas de trabalho, de outras pessoas também. E se nada disso der certo, eu acho que ela deve buscar os direitos dela, né, que é a justiça. Né, e tudo inicia, ao meu ver, pela denúncia. Né. E aí as pessoas tentavam, e aí eu lembro que um dia eu fiquei muito furiosa, eu não conhecia ninguém, não sabia o nome de ninguém. Eu falei assim, eu não quero que vocês me tratem mais assim, eu passei no mesmo concurso que vocês. Se eu sou nova, é porque justamente eu levo meu trabalho a sério, porque eu passei no vestibular cedo, porque me graduei cedo, estou me pós-graduando, entendeu? Eu não pretendo parar meus estudos por aí também não, quero ser uma eterna estudante. Então, eu vou exigir esse respeito. Fechei o meu armário, saí da escola, liguei pra minha mãe, chorei muito, porque eles não tratam como se fosse uma coisa positiva, entendeu? A juventude, ela é mais de enfeite, sabe? E eu não quero ser um enfeite, eu sou uma boa profissional. Então eu quero que as pessoas me reconheçam por ser uma boa profissional. E aí, mas muitas vezes você não tem resistência de fazer isso todo dia. Então, às vezes, você tem que realmente se fazer, né? De entrar, de falar, é isso, não oferecer resistência. Mas dura pouco, né? Graças a Deus, porque... Ou não, né? Porque esses atritos, com o tempo, foram se tornando assédio moral dentro da escola, o que me trouxe depressão, síndrome do pânico, ansiedade e quando eu descobri a minha bipolaridade. Então... E eu tenho certeza que esse fator de estresse, que ligado a isso, contribuiu muito para me tornar a minha vida realmente um inferno profissional. Aí foi saindo da escola, foi entrando na minha casa, foi entrando no meu quarto, foi entrando em mim. Quando eu pensei que não, eu não sei mais onde eu estava.
Então isso pode ser muito perigoso, sabe? E para você ver como a sociedade te força, né? E se você tenta resistir, você fica adoece, você adoece. Por não conseguir se adequar ao nível da instituição, ao nível de produção, ele foi removido, né, de lugar dentro da empresa, remanejado, mas também a cobrança era muito, né, e havia um quadro onde se dizia trabalhar a questão emocional e psíquica desse indivíduo. No entanto, a questão da cobrança, ela era muito grande, né? Havia dentro da empresa questões de compensação. Olha, se você produzir tanto, o funcionário que produzir tanto por mês, ou ganha prêmios, ganha uma TV, né? Havia esse sistema. No entanto, quem não ganhava era ridicularizado, era exposto e era chamado ao centro. E isso trazia um grande sofrimento para ele e ele acabou desenvolvendo a depressão. A denúncia é o meio de formalizar isso. Se o empregado, né, tem uma relação de trabalho regida pela CLT, ele pode buscar algum órgão de representação sindical, por exemplo. Ele pode buscar na internet acesso ao Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo. O Ministério Público do Trabalho também, ele pode buscar para realizar esse tipo de denúncia. Ou algum órgão de representação também trabalhista dele, né, se for o caso. E se for um servidor público, ele precisa buscar também dentro da cadeia de serviço dele qual o órgão responsável, né, administrativamente, formalizar um pedido de abertura de processo administrativo disciplinar para saber o que aconteceu, para que se apure os fatos. E acho que o mais importante de tudo é que a pessoa saiba que ela precisa ter provas. No judiciário isso é muito importante, então eu acho que é importante a gente frisar também isso. Provas, né? Se você está vivenciando uma situação de constante violência psicológica, nessa questão de assédio moral, a pessoa precisa também pensar em como ela consegue produzir provas. Então é importante que ela anote, que ela detalhadamente o que ela vem passando, que ela coloque o dia que isso aconteceu, que ela insira também horas, quem presenciou isso, se houve uma testemunha, que ela consiga esses detalhes também, quem é o agressor, e consiga juntar o máximo de provas possíveis para depois ela ter elementos para denunciar essa pessoa e consiga algum apoio depois. Uma coisa importante, eu acho que é bom frisar também, é que as pessoas podem utilizar as gravações, né? Hoje é muito comum você utilizar um celular, por exemplo, para fazer gravação de áudio ou tirar uma foto, alguma coisa, um vídeo, alguma coisa que comprove aquela situação que você vem passando. Porque o assédio também ele tem muito disso, como ele é um ato contínuo, e ele é vivenciado muitas vezes e não só em uma situação específica no assédio moral, então você consegue se precaver às vezes de uma situação que ainda vai acontecer para conseguir essas provas. E a jurisprudência, os tribunais, é muito pacífico isso hoje, que há a possibilidade de você utilizar essas gravações para se defender, né? Mesmo que a outra pessoa não tenha liberado que você faça essa gravação, porque isso constitui algo que é um direito fundamental, é um direito humano, é elementar para que a pessoa consiga se resguardar nas relações de trabalho dela. Quadros como a depressão, a LER, o TOC, né? A própria síndrome de Burnout, a ansiedade, eles são ou desenvolvidos ou agravados se não houver uma conduta adequada. É claro que o conceito de gestão de diversidade ele ainda está sendo construído. Não há um conceito definido ainda, mas há diversas construções e dentro do conceito de diversidade existem duas vertentes, que é a dissolução das diferenças e a valorização das diferenças. A dissolução das diferenças ela é mais meritocrática, ela procura deixar todo mundo de forma igual e trabalhando na meritocracia. De certo modo, eu prefiro a valorização das diferenças, que na valorização das diferenças, a organização, as organizações, a sociedade, quando eu falo organizações, aí a gente compreende qualquer tipo de organização.
pública, privada, terceiro setor, associação, entidade religiosa, tudo isso são organizações. Então essas organizações, elas irão, de certo modo, na valorização das diferenças, que é a segunda vertente da gestão de diversidade, eles vão propiciar, as organizações vão propiciar, por meio da gestão de diversidade, políticas de acesso às organizações, não apenas implementar a diversidade, é preciso também, dentro da gestão de diversidade, dentro da valorização das diferenças, criar políticas que façam a gestão dessa diversidade. Não basta apenas eu tentar equalizar o meu corpo funcional, o meu corpo colaborativo, com mulheres, com negros, com homossexuais, com lésbicas, com pessoas com diferentes credos religiosos. Mas eu tenho que permitir a eles a melhoria do seu trabalho, a evolução da sua capacidade de trabalho, e para isso eu vou aplicar a gestão de diversidade, onde eu vou selecionar, onde eu vou implementar políticas de gestão para que essa pessoa se sinta cada vez mais integrada e que ela possa, além de evoluir como pessoa, evoluir. Claro, nós estamos falando de organizações, a gente tem um viés do lucro, não apenas do social, que na gestão de diversidade essas pessoas que são as minorias, que são maiorias, possam contribuir melhor, tanto para a organização e, consequentemente, como a organização tem um cunho social por detrás disso, apesar da lucratividade, contribuir com a sociedade. Eu acho que é isso, porque é um negócio muito doido. A pessoa, ela vai realizar uma denúncia, e toda denúncia ela traz uma exposição da pessoa, daquele fato que aconteceu, e essa exposição vai gerar alguma problemática que a pessoa vai ter que lidar, seja no trabalho ou em algum outro ambiente. Mas por que é tão importante ela fazer essa denúncia? Porque a denúncia ela visa inicialmente aliviar uma situação que ela vem passando e também combater um sistema repressivo que vem causando sérios prejuízos. E a denúncia é a primeira dessas formas. Também a possibilidade de você já ajuizar uma ação requerendo essa indenização da pessoa que vem fazendo isso, porque as relações de trabalho elas precisam ser sempre pautadas por um ideal de saúde, né? Deve haver salubridade, deve ser um ambiente de trabalho colaborativo e não competitivo, que a pessoa tem essa possibilidade. Mas quais as formas de minimizar, vamos dizer assim, os efeitos dessa denúncia, né? Há algumas possibilidades, por exemplo, para um empregado, há a possibilidade do empregador suspender o agressor por um determinado período de tempo para que, né, ele consiga ter um certo afastamento que é necessário para que pause essas agressões. O problema surge quando o próprio empregador é o agressor, né? Ou o empregado está numa situação hierárquica tão baixa, vamos dizer assim, que a pessoa não tenha a quem recorrer. O apoio, algumas empresas já fornecem esse apoio, né? Essa questão da saúde mental é cuidada em algumas organizações, que traz o conceito da promoção de saúde. Então, ele é respeitado, o seu bem-estar é respeitado, né? É cobrado a produção, é cobrado dentro das exigências da empresa, mas, no entanto, há um equilíbrio de respeito e igualdade do bem-estar de cada indivíduo. Isso é muito importante para a produção, né, dessa empresa, e é muito importante também para o próprio indivíduo, emocionalmente falando, né, e psiquicamente falando também. No país, inicialmente, né, acima de tudo, vamos dizer assim, nós temos a Constituição Federal, que garante a dignidade humana, né? E essa dignidade ela é protegida e promovida por meio dos direitos fundamentais, né, que são os direitos humanos. Então, os direitos humanos eles estão na ordem internacional, mas no país eles estão dentro da nossa Constituição. Então, esses direitos eles servem para resguardar essa dignidade que todas as pessoas têm. Isso é intrínseco à pessoa. Você não perde a sua dignidade em hipótese alguma.
Então, como você faz isso? Através de diversas esferas de atuação, por exemplo, a esfera administrativa, civil e criminal, você tem a proteção desses direitos e dessa dignidade que o ser humano tem. Então, se a pessoa teve um assédio moral, sofreu um assédio moral, onde ela sofreu, por exemplo, racismo, né? Quando ela formaliza uma denúncia desse racismo que ela vem sofrendo, esse racismo ele precisa ser verificado, ele precisa ser investigado no aspecto criminal, civil e administrativo também, dependendo de onde esse trabalhador está, né? No aspecto civil, esse trabalhador ele pode ser indenizado, né, por danos morais que ele venha a sofrer. No aspecto administrativo, que está mais ligado aos servidores públicos, né, a pessoa pode pedir a instauração de um processo administrativo disciplinar para que essas condutas sejam investigadas e que essa pessoa também venha a ser punida, porque eventualmente pode até ser um ato de improbidade, aquilo que o causador, né, aquela pessoa que está violando esses direitos da pessoa, que está humilhando, que vem continuamente causando esse assédio moral. E, por exemplo, no caso do racismo, também é um crime, então ele pode ser investigado e ele deve ser investigado também. Então é importante que a pessoa saiba também que ela pode recorrer à polícia sempre que ela sofrer algum tipo de assédio moral, porque pode ser que esse ato que ela vem sofrendo também seja um crime, né? E se for crime, deve ser investigado também, adequadamente punido. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem ainda, por exemplo, alguns tipos de humilhação, como homofobia, transfobia, outras espécies de perseguições, de humilhação que as pessoas causam, ainda não são punidas criminalmente. Mas existem outras esferas que também protegem essa pessoa, enquanto a sociedade não evolui a um ponto de tipificar isso e de colocar isso como uma infração criminal, porque é algo que é inaceitável hoje, no estágio atual que nós estamos. E sinceramente, se alguém estiver vendo esse vídeo, estivesse perguntando se você tá com algum problema ou não, faz que nem eu. Sai da sala de aula, vai pro banheiro, chora, pega o celular, digita lá psicóloga Vilhena e já liga e já marca. Porque se eu não tivesse feito isso, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui.